Olá, pessoas de Lua, tudo bom? Hoje eu e a Tá vamos conversar sobre a indestrutível capacidade da nossa sociedade de manipular a situação para que a culpa caia sempre sobre nós. Oi, Tá, tudo bom? Tudo bom, eu? É isso aí, né? A culpa sobre tudo, sobre principalmente as mazelas do mundo, é da ação da mulher, né? Sim, não é nem que eu concordo que a culpa é nossa, porque eu não concordo mesmo, Eu também mas não. se é para assumir esse papel de culpa e que a gente tem que fazer alguma coisa para ir contra esse papel, para lutar, que a gente faça o oposto do que eles estão esperando. Porque quando eles nos culpabilizam pelas situações, eles querem que a gente fique passivas e que a gente seja obediente, e que a gente praticamente não exista, só sirva de Uhum, maneira que nada vai acontecer conosco. sim. Já eu A imagino o própria contrário, a gente assumindo esse papel de que estamos fazendo alguma coisa errada e por isso isso está acontecendo, a gente tem que lutar para que a sociedade entenda que nós também temos direitos, que nós somos pessoas, que temos sentimentos, que temos as nossas vontades, que nós temos direitos de realizar as nossas vivências em segurança. sim, é a própria, né? Essa própria questão da gente, né? Ter que carregar a culpa da gente é mais um estereótipo, né? Que tentam colocar na gente, né? Como se a gente, além de tudo, tivesse que ficar sempre na posição de vítima. Claro que nós somos vítimas, né? Do sistema de toda injustiça, mas não que a gente fique se vitimizando, né? E a gente sabe, né? Que ao longo da história nós sempre tivemos resistência diante disso. Muitas de nós resistimos, mas fomos colocadas ou nessa situação de vítima ou como vilãs mesmo da história, né? E sempre quando acontece alguma situação desagradável, alguma situação de violência, alguma situação é, drástica mesmo, que chega até a morte da vítima, se encontra sempre uma forma de perguntar, mas como ela não conseguiu evitar, como ela estava ali, vou contar para vocês como que a gente começou esse assunto, eu e a Tá. Ontem, para quem não sabe, eu moro na Itália, eu moro na cidade de Bolonha, e no dia 23 aconteceu um feminicídio aqui. Ontem foi notícia em todos os jornais e nas conversas de WhatsApp, nas conversas de barzinho e tudo. Então, como que foi esse feminicídio? Um jogador de futebol assassinou a martelada a sua ex-companheira. Assim chegou a notícia para mim, né? Depois eu fui ler, eu fui ver que não era bem exatamente assim. Mas ali naquele momento em que todo mundo estava sabendo dessa notícia, quando a gente foi conversar ali com a galerinha ali no pessoal, no bar, assim, mais próximo, né? Pessoal do trabalho e tudo, surgiram essas perguntas. Ai, mas porque essa modelo tem 57 anos e ele tem 27 anos. Ela tinha, né, que foi assassinada. Aí perguntava, mas que uma mulher de 27, de 57 anos foi se envolver com um rapaz de 27 anos? Ou o que ela foi abrir a porta para ele? Não sei o que tem. O que ela tava. Porque aconteceu à noite também o assassinato, né? Por que ela foi. Estava fora de casa essa hora? O que ela estava caçando? Várias perguntas sobre ela e como ela poderia ter feito e o que ela tinha que ter feito e por que ela não conseguiu evitar a própria morte. Na minha opinião, ela não conseguiu evitar a própria morte porque ele era um assassino e queria matar ela. Porque Simples ela é assim. mulher e foi morta por ser mulher, né? Pelo jeito. É. Porque. Não é que ela tinha alguma coisa que ela poderia ter feito diferente, e agora eu vou até te justificar. Porque muitas vezes a gente pensa assim: ele deu sinais e ela poderia ter saído, alguém da família poderia ter ajudado, sempre foi visto que ele era muito violento.
Eu vou te contar agora que eu já olhei melhor a notícia, né? Já conheci um pouco mais da história. Eles se conhecem há um ano. Eles se conheceram pela internet, né? Ele é um jogador famoso e tal, e às vezes ela ia encontrar com ele. Então tem um ano que eles se conhecem. Eles ficaram nesse que ela ia para a mesma cidade em que ele estava jogando e se encontravam ali 2 dias por 3 meses, 3, 4 meses nessa. Quando foi janeiro, ele veio a Bolonha e ficou 10 dias na casa dela. Nesses 10 dias, ela percebeu que ele era muito violento. Durante discussões, ele quebrava pratos, jogava mesa, jogava copo, coisas do tipo assim. Então, ela sentiu que ele era muito violento e decidiu não estabelecer um relacionamento com ele. Quer dizer, eles nem tinham um relacionamento. Ela falou com ele assim: para mim não dá. Quando a gente se encontrou nas cidades, foi legal e tudo, mas agora na convivência eu tô te achando muito violento para mim, não, não vai ter como. A partir daí, ele começou a perseguir ela. Então, ele aparecia na casa, subia no telhado e ficava lá em cima do telhado fazendo barulho. Ela chamava a polícia, perseguia ela nas ruas. Teve uma vez que ele desligou a energia geral da casa e foi criando ameaças para ela, a ponto de ela pedir uma medida protetiva. Então, ela já tinha essa medida protetiva Uhum. desde março. E quando foi agora, ele ficou Ele esperando do não lado de fora da respeitou. casa dela. Era noite, mas era 9h30 da noite. 9h30 da noite aqui ainda tem luz. A luz está acabando. Nove e Mas meia da essa noite. época, né, do ano aí é clarinho, mas... Então, assim, eu não consigo imaginar o que ela poderia ter feito de diferente. Só se ela não tivesse conhecido ele. Uhum. Não, Mas, o que eu consigo enxergar é a descredibilização da mulher quando as pessoas perguntam diante da notícia, mesmo sem saber os detalhes, né? O que que ela estava fazendo com ele, o que que ela foi fazer lá fora, né? Por que que ela abriu a porta por ele? Gente, a mulher foi morta, teve um crime, independente do que levou ela a estar com ele ou não, abrir a porta e tal, nada justifica, né? Com qualquer outra pessoa iam ficar indignados, se fosse homem iam ficar indignados. Por que que com a mulher tem que, né? Ah, ela estava procurando. E outra coisa, a descredibilização no sentido de não respeitar os limites da mulher, né? Os nossos limites, mesmo quando a gente tenta impor, não são respeitados. Ela não queria o relacionamento, ele não aceitava que ela não queria, né? Ela não tem que ter vontade, ele quer e daí, né? Ela tá, mulher tá a serviço do homem, como assim ela não vai me querer? É, e mesmo com a medida protetiva legal, ele não aceitou, não cumpriu a medida, porque senão ele não teria como matá-la se ele respeitasse a distância, né? Ele não aceitou isso. Então, assim, é muito isso do estereótipo, né, da masculinidade, quando chega assim, ao seu extremo dessa ideia de querer ter o controle, né? Usando da força viril, né? Porque é isso, né? Ele quis ter o controle de uma situação que começou a fugir do controle dele, porque ela estabeleceu limites, ele não conseguiu resolver racionalmente e, né, partiu para a força viril, como ele, né, acreditava. Provavelmente que ela era um ser inferior a ele, né? Mesmo que não colocasse com essas palavras, mas enfim, ela deveria estar cedendo a ele, né? Como ela não estava à disposição dele, ele achou que poderia acabar com a vida dela, né? Assim como de tantas nós mulheres. E as pessoas questionam ainda o porquê que ela foi abrir a porta. Isso que é eu absurdo. estou usando a nossa conversa ali, eu com os meus amigos, como um recorte da sociedade, porque na Uhum, sociedade, quando a gente vai ver, basta olhar o Instagram, sempre vão ter perguntas como essa, sempre vão ter situações como essas. E ali, naquele sim. momento, a gente ficou ali uns 40 minutos conversando sobre isso, e muito se questionou sobre as coisas que ela poderia ter feito, como que ela foi se envolver com um rapaz mais novo e tal, não sei o quê. Mas ninguém questionou o que que ele estava fazendo ali, na porta da casa Uhum. dela, com um martelo em mãos.
tendo medida protetiva para nem estar perto dela, né? tendo a medida protetiva para não poder estar perto dela. Pois é, Não foi questionado pois isso. é. E quando eu levantei o assunto, né, que logo eu tinha que levantar, não podia deixar para trás, tipo, o que esse homem foi fazer isso, que homem, né? Aí veio logo, mas ele tinha 27 anos, ele não estava acostumado a ter uma É. parceira, está iniciando a vida agora, não soube lidar com a rejeição. Claro, os homens têm que, né, nunca precisam amadurecer, né? A gente tem que materná-los eternamente. É isso que espero da gente, né? É impressionante. Eu lembrei, você falando, de uma história que eu vi no Instagram também essa semana, de um juiz, acho que da Vara de São Paulo, falando sobre uma mulher que ela foi pedir guarda compartilhada, né? A guarda era dela, das crianças, mas ela queria maior participação do marido na criação dos filhos, né? E o juiz pegou, até porque com a atenção que ele enviava, estava inviável dela criar os filhos sozinha. Ela acreditou que com a maior participação, é, isso seria melhor, dividido de forma mais justa, porque ela ganha R$ 1.300. E o juiz pegou simplesmente falou para ela assim: não, mas se você quis ter dois filhos ganhando R$ 1.300, o problema é seu. Você agora que se vire para arrumar um outro trouxa para bancar você. Tipo, a culpa ainda era dela, do cara não estar participando da vida dos filhos, que ela quis ter provavelmente, né, sozinha, né? Ele não participou, né? Foi só, Veio, deve ter vindo do Espírito Santo, porque, né? eu Foi só lembro o nome na daquela certidão. do episódio da Minha Mãe é uma Peça, né? Ela fez com o dedo. Aham, fez com o dedo, deve ter sido. Porque, né? E aí, eu acho que ainda o advogado da mulher deve ter alegado, né? A questões sobre o divórcio. Eu não vi o vídeo inteiro, mas parece que envolvia violência doméstica. Não sei se chegou a ser a violência física, mas enfim, envolvia caso que a Lei Maria da Penha cobre. E o juiz simplesmente desdenhou da Lei Maria da Penha. Ele falou que se existe Maria da Penha, ele não está nem aí. Porque uma coisa que ele aprendeu como juiz é que nenhuma agressão é gratuita, ou seja, a mulher procurou, né? Aí eu fiquei lembrando disso, né? Acontece cada coisa absurda e é sempre a mulher que procurou. É a mulher que procurou ter filho sozinha, a mulher que é responsável porque ela ganha R$ 1.300 e quis ter filho sozinha. Ela que tem, então, que se virar para sustentar as crianças. E aí, assim, né, ainda colocou naquele patamar da sexualização e objetificação do corpo dela, né? Ela não tem a mesma força de trabalho, então, não que ela tenha, de todo modo, que procurar uma forma de criar sozinha, isso é absurdo, mas assim, ele ainda colocou para jogar de forma pejorativa que ela tinha que arrumar algum trouxa para bancar, né? Não ia ser pelo trabalho dela, é o trouxa que banca, segundo Essa ele. Ele usou essas palavras, né? E no final de tudo, ela ainda merece isso tudo. Inclusive, ela merece ser agredida, porque ninguém é agredido de graça, né? Ela deve ser alguma chata, alguma coisa que na cabeça dele justifica a agressão, né? Então, acho que cai nessa coisa que a gente estava falando do início, né? Não que a gente acredite, contém ironia, né? Que as mulheres são culpa do mundo, mas essa ideia de que, né, sempre a gente carrega a culpa da nossa própria sina, né? A gente não carrega, mas querem que a gente acredite que a gente ainda que causou isso tudo, né, a nós mesmos. é terrível. E esse relato tem outro recorte da sociedade que traz várias questões com as quais a gente está tentando lutar. Primeiro, que ele não assume que o pai é pai. Uhum, O pai é um homem que botou a criança na barriga e basta. sim, Entendeu? Então, ele não tem nenhuma responsabilidade com os filhos, ele tem a responsabilidade que os pais brasileiros, sei que tem ressalvas, que tem pais que são ótimos, inclusive o meu sempre foi um pai muito presente, casado com minha mãe. Não sei como seria se fosse separado, né, que ainda tem. Essa é uma outra questão. Mas a gigantesca maioria dos pais que nem assinaram no ato de nascimento, como chama? Certidão de nascimento, não. Tá marcando que vai dar 10 minutinhos para acabar, tá? tá.
Eles nem assinam, eles nem registram que são os pais verdadeiros, então esse é o papel do pai para a sociedade. O papel do pai é só pagar financeiramente se está junto com a mulher. Uhum. Depois, toda violência que uma mulher sofre não é gratuita, é porque ela fez, ela procurou, os homens são santos, mas a gente tira eles do sério, então chega às vias de fato. É culpa da mulher, porque ela escolheu sozinha ter dois filhos, afinal de contas, a responsabilidade da natalidade é dela, né? O útero é dela, a não ser que ela queira abortar. Mas aí é outra, Aí não é pode. outro caso. Ou evitar o filho, não pode também usar um DIU no colo do É plástico. escolher. Essa é ótima, porque para até pouco tempo atrás, para poder colocar um DIU, para poder. Tinha que ter a assinatura do cônjuge, do marido. Mas para ter dois filhos e recebendo só 1.300 não. Aí a culpa é Não, sua. o problema é dela, né? Que evitar ou tirar você não pode, mas se tem, a culpa é sua. Pois é. Que Problema é dela. sociedade doida, meu É um Deus. absurdo. Eu fiquei lembrando também outro caso, né, que ficou muito em evidência esse ano, passou, mas assim, né, é absurdo. Do mendigo lá, né? Nem sei se ele vai candidatar agora à política, que teve esse boato. Não, não Eu vai não, porque ele não, tem uma ficha criminal muito longa, não pode. assim, ai, que bom, né? Porque eu não acreditei acreditando, né? Porque acaba que a gente fala, não quero acreditar, mas infelizmente tudo é possível nesse país. Mas ainda bem que tem a lei da ficha limpa. Mas ele foi bem isso, né? Ele aproveitou de um momento de Semana fragilidade da passada teve mulher. aquele vídeo que eu compartilhei com você do Flow, que tem uma psiquiatra que faz análise do acontecimento, né? Então Aham. ela comenta que a mulher estava visivelmente em euforia, o que é uma condição patológica, e que ela estava doente ali, visivelmente, tendo alucinações. Ela acreditava que ele era Jesus. E ele, com a característica narcisista, aproveita dessa situação para, primeiro, em primeira instância, né, fazer sexo com ela, aproveitar daquela situação ali no momento, e depois para ganhar fama. Só que ele tá Exatamente. tão narcisista que ele se esquece completamente que ele tem três identidades diferentes, que ele tá com mandato da polícia para prisão, que ele cometeu vários crimes, incluindo sequestro, violência física mesmo, quer dizer, roubo. Ele tá tão, sei lá, fora de si, tão com o ego inflamado, tão nessa certeza de que ele é homem, que não vai acontecer nada com ele. Eu ia falar isso, né? Até porque foi o que a mídia e a sociedade fizeram. Ele virou um mito, uma figura totalmente, né? Nem sei dizer essa outra palavra, porque mito, né, virou o que você já sabe aí dos governantes aí, mas eu acho que é mito no mesmo sentido mesmo. Enfim, ele virou a estrela da TV, das redes sociais, e a mulher, né? Ela foi julgada, a questão da saúde mental ainda é um tabu também, então ela ter um problema de saúde mental, muitas pessoas colocam que é Questionaram aquilo. invenção, questionaram, que inventou, que foi uma desculpa que ela deu para justificar porque ela quis estar ali, né? E a palavra dele é lei, né? O que ele falou que Hum, aconteceu, como que foi que aconteceu, era porque ele lei, é era tudo homem, né? certo, ele era Independente o de. ídolo, ele ia lançar curso de como conquistar a mulher, ele chegou a lançar um produto que chamava, um medicamento chamava pau do mendigo, que era um produto que o povo comprava para poder curar várias doenças de funções sexuais, e que na verdade era tudo uma fraude. Ele falava que tinha aval da Anvisa, coisas do tipo, mas era tudo mentira, está sendo processado também. Aham. Quer dizer, e todo mundo ali caindo naquela conversa, naquela ladainha, e a mulher foi exposta, a mulher foi julgada, a mulher perdeu credibilidade, É o e era retrato tudo que culpa acontece na dela. nossa sociedade. Pois é, mesmo que não fosse um caso tão extremo e absurdo, mas é o retrato que acontece na nossa sociedade, mesmo que tivesse sido uma escolha da mulher ter uma relação, o homem é sempre o garanhão.
o bonitão, o que, né? Porque ele pegou, então, ele é o idolatrado pelos outros homens e pela sociedade, é a mulher. É a que, né, não teve vergonha na cara, que procurou, que, né, foi safado, enfim, sempre essas A coisas. própria forma como se falava do caso, né? Falava Uhum, aquele homem, aí falava dela partes do corpo, uhum, falou que ela transou, que fez sexo anal, mas usando palavras vulgares, foi, expondo a necessidade dela, expondo essa vivência, falando dos mamilos, cor de mamilo. foi. Gente, é uma nojeira, é Não, um absurdo. um absurdo sem Né? tamanho, sabe? E assim, a gente acha que é coisa de, sei lá, só pequena ali da nossa sociedade, ali, de pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não têm estudo, mas está no mundo inteiro, em todos os lugares, em níveis diferentes, pessoas que hoje em dia pensam que é errado, mas pela nossa própria socialização, a gente reproduz os questionamentos, né? Aí você vê essa situação acontecendo em todos os lugares, para tudo, em situações mais graves como essas, mas também em situações corriqueiras do dia a dia, como a roupa não foi lavada, não é que nem eu, nem o meu companheiro não lavou a roupa, é por que você não lavou a roupa? É assim, bem assim. Ah, mas como que faz? Já perguntaram para mim, né, uma vez. A gente, muito tempo, a gente não teve ninguém que ajudasse a gente em casa. Agora a gente veio para cá, a gente conseguiu uma pessoa que vem fazer uma faxina de vez em quando. Mas assim, não perguntam, né? Ah, quando ela não vem, né? Como vocês fazem? Thalita, como que você faz quando fulano não vem ajudar você, né? É Como se isso. eu tivesse que dar conta da casa sozinha. Ah, mas a casa ficou suja, né? Não deu tempo de você arrumar, né? A minha avó sempre falava assim: ah, parece que a dona da casa tá morta, quando tá bagunçada as coisas. Ai, Ai, meu Deus! E são coisinhas pequenininhas assim, vão só reforçando esse aprendizado, né, de que a mulher é responsável por tudo. E sim, tem outra questão, porque nós somos socializadas para ser dependentes dos homens, mas tudo é nossa responsabilidade. sim. Como que eles conseguiram Inclusive, chegar nesse lugar? Como que essa sociedade patriarcal conseguiu associar que tudo somos nós que temos que fazer? Somos nós que temos que servir, ser boas de cama, ser boas de casa, ser boas mães, ser boas profissionais a e ainda Manuela assim depender Xavier, deles. a Manuela Xavier, ela fala uma coisa muito interessante, né? As pessoas falam muito que a mulher é dependente emocional do homem. Claro que tem casos específicos, mas ela fala, gente, não, a maioria das mulheres não é. A gente é socializada para depender de uma validação social tendo o sexo masculino ao nosso lado. Mas dependência emocional, se a gente dependesse emocionalmente de um homem, a gente estava perdida. Porque, inclusive, a gente tem essa responsabilidade, né, intrínseca, que a sociedade nos coloca, de manter a estabilidade emocional deles. Porque se eles perdem a cabeça, também é culpa nossa. Então, como assim? Se a gente depende emocional de alguém que não tem equilíbrio emocional, se a gente que tem que, né? Então a gente estava É perdida. riso, mas é riso de desespero, não é porque a gente está felizinha com a situação, não. É porque a gente, meu Deus, alguém me ajuda. Lua, essa foi a nossa reflexão sobre as formas que a sociedade tem de nos culpabilizar por todas as violências que a própria sociedade nos coloca, né? Então, sim, isso é coisa de feminista. A gente tem que conversar sobre isso, desmistificar essa situação, quebrar essas crenças. Foi um prazer conversar com você, tá? E é sempre um prazer conversar com vocês, meninas. Sempre ótimo falar com você e vamos juntas, seguimos juntas com as nossas coisas de feminista. Até a próxima semana.